Glória a Deus. Sejam bem-vindos ao canal Examinando a Palavra de Deus. A Palavra de Deus está cheia de pessoas que, ao olhar para si mesmas, não conseguiam enxergar potencial nem capacidade de executar ou de liderar. Pessoas como Moisés, sem postura vocal, como Davi, julgado pelo seu físico, e como Jeremias, se sentindo uma simples e vulnerável criança, aprendendo a falar. Porém, Deus acreditou nesses homens, e eles entraram na história para nunca mais sair dela. Talvez você não entre para a história, talvez não seja esse o propósito de Deus para a sua vida, mas com certeza Deus não te fez para ser um perdedor. É evidente o contraste entre a facilidade de destruir e a dificuldade de construir. O interessante é que ambas podem ser realizadas não só apenas por meio de ações, mas também por meio de palavras, sendo esse último processo ainda mais impactante. As palavras têm o poder de destruir numa velocidade impressionante. É como uma grande quantidade de dinamite implodindo um enorme e sólido edifício. Em segundos, tudo vai abaixo, e para colocar tudo em seu devido lugar, são muitos e longos dias de trabalho árduo, entre sol e chuva, calor e frio, e esse processo de reconstrução se inicia por tirar todo o entulho, toda a poeira e toda a sujeira. Eu quero, com a direção do Espírito Santo, dentro da Palavra de Deus, essa sim que edifica, te blindar de todas as palavras que vêm como setas flamejantes para te destruir ou simplesmente para te desanimar. No início de tudo, naquela corrida desesperada pela concepção, você foi um grande vencedor. A perseverança de continuar vencendo a partir dali só dependia de você. É o que Deus espera de você. Capacidade Ele te dá. Você só precisa pedir, se envolver com Ele, ter comunhão, acreditar nele, acreditar em si mesmo, acreditar que você é capaz, que você pode e vai fazer a diferença. A misericórdia de Deus se faz presente de uma forma expressiva quando entendemos que Ele não desiste do homem no primeiro sinal de sua fraqueza. Faz parte da índole de Deus não permitir que seus planos sejam frustrados. Quando Moisés tentou argumentar, tentando lhe convencer que ele não era a pessoa certa para tirar Israel do Egito, ele colocou seu irmão como porta-voz. Quando Jonas embarcou em um navio que ia em direção a Tarsis, fugindo, negando fazer parte do plano de Deus de salvar o povo ímpio, mal sabia ele que Deus moveria céus e terra por esse povo, que não sabia, segundo a Bíblia, discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Não saber discernir entre a mão direita e a mão esquerda seria não saber que Deus existe e que não tinha o entendimento do certo e do errado. Não são as tentativas de Deus de resgatar o homem do pecado que se esgotam, mas sim quando ele sabe tudo o que deve fazer e insiste em não fazer. Gideão achou que, por ser da menor tribo de Israel, a sua família é menor e ele o menor de sua casa, seria uma justificativa aceitável para que Deus não o escolhesse como libertador do seu povo, que sofria a opressão do inimigo. Eu quero que você entenda que muitos te julgam pela aparência, porque veem o que está diante dos seus olhos carnais. Porém, Deus sabe que você é capaz de superar obstáculos com excelência, porque a sua capacidade vem dele. Um jovem aceitou a Jesus como Salvador, e toda vez que o seu pastor pregava a palavra, ele ficava maravilhado e sentia poder naquelas palavras. E por saber que elas saíam do coração de Deus, ele se sentia mais forte, espiritualmente e alicerçado na comunhão com Deus. A sua oração pela madrugada era que Deus o usasse um dia com a mesma autoridade. Pedia fervorosamente que Deus derramasse esse dom tão precioso sobre ele. Ele queria ser usado como seu amado pastor. Algumas semanas depois, ele sentiu em seu coração a resposta de Deus.
e achou que era o momento de pedir ao seu pastor que lhe desse uma oportunidade de pregar a palavra. Ele chegou cedo na igreja e antes que o culto começasse, ele falou com o pastor, acreditando que o pastor, que ele julgava ser um homem de visão espiritual, o deixaria pregar, porém a resposta foi negativa. Ele ficou frustrado, no entanto ele não perdeu a esperança. Se agarrava à fé de que logo estaria pregando. De tempos em tempos, ele voltava a falar com o pastor, e a resposta era sempre a mesma. Vai orando, irmão, dizia o pastor. Certo dia ele se levantou bem cedinho e apresentou um jejum a Deus, procurando se santificar durante todo o dia, determinado a pregar a palavra de Deus, custe o que custar. Ao anoitecer, ele entregou seu jejum e orou fervorosamente. Depois pegou sua Bíblia e partiu para o monte. Chegando lá, ele viu uma enorme rocha sobre uma caverna escura e pensou consigo, vou subir nessa rocha e vou pregar a palavra. Já em cima da rocha, ele abriu a Bíblia e leu um versículo. À frente, ele não via a vegetação, mas pelos olhos da fé, ele enxergou uma enorme multidão silenciosa, muito atento às suas palavras. Ao terminar de pregar, ele fez o apelo, crendo que ali havia alguém para aceitar a Jesus. Fez uma oração pedindo para Deus escrever o nome daquela pessoa no livro da vida. Depois, cheio de fé, se despediu com a paz do Senhor e foi embora feliz da vida por ter realizado o seu sonho de pregar a palavra de Deus. Na semana seguinte, ele foi ao culto. A palavra foi pregada pelo seu pastor, como de costume. Ao final da pregação, o pastor fez o apelo e percebeu uma mão se levantando timidamente lá no último banco. Era um jovem, um rosto nunca visto naquela congregação. Ele se levantou e foi à frente, e ao chegar diante do púlpito, já em lágrimas, disse ao pastor, eu quero aceitar Jesus, preciso ser crente. Ele levantou seu rosto, até então cabisbaixo, fitou os olhos nos olhos do pastor e prosseguiu. Na verdade, eu o aceitei na semana passada. Eu estava no mundo do crime. Minha mãe sempre foi crente, pelo menos desde que eu me entendo por gente. Eu nasci no lar cristão. Por muitas vezes eu presenciava minha mãe de joelhos dobrados, orando em alta voz, pedindo a misericórdia de Deus para a minha vida. Então eu comecei a sentir o desejo de sair dessa vida errada. Falei do que estava sentindo aos meus supostos amigos e de que em breve me decidiria por sair da vida do crime. E essa minha decisão não estava sendo vista com bons olhos por eles, pois notava um tom ameaçador nas suas palavras. Estava cada vez mais ausente nas ações criminosas que eles planejavam. Semana passada eu estava caminhando e senti que estava sendo seguido. Olhei para trás e vi rostos que me pareciam familiar. Minhas suspeitas foram confirmadas quando comecei a correr, pois os vi correndo tentando me alcançar. O chefe, não aceitando a minha saída, mandara dar cabo da minha vida. Me embreei na mata e consegui despistá-los. Enquanto eu seguia morro acima, parecia que eu podia ver minha mãe de joelhos, clamando por mim. Dei de cara com uma enorme rocha e me escondi numa caverna escura que havia sob ela. Então ouvi passos suaves, caminhando. Imaginei que eram eles me procurando. Quando não foi minha surpresa, os sons de passadas deram lugar a uma voz suave e ao mesmo tempo de autoridade. Disse para eu abrir a Bíblia, mas eu não estava com ela. Eu até tinha uma que minha mãe me dera e que estava engavetada há muito tempo. Ele leu um versículo e começou a pregar para mim, pastor. Ele começou a falar a minha vida, tudo o que eu fizera e o que estava se passando comigo naquele momento. Disse que Deus estava me dando uma nova chance, que eu só precisava aceitá-lo como meu Salvador. Quando terminou de pregar, ele disse, você quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Naquele momento eu já estava em prantos. Levantei minhas mãos ao céu e disse, sussurrando, sim, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. E ele continuou, dizendo, vamos orar por mais uma alma que aceitou Jesus nessa noite. E fez uma oração por mim, pedindo para Deus escrever meu nome no livro da vida. Depois se despediu. Em seguida, ouvi seus passos novamente se esvaindo gradativamente. Muitos te julgam pela tua aparência, mas dói mais quando esse julgamento vem de alguém que você menos espera. Palavras que machucam de uma forma tal
que só mesmo estando alicerçado na fé para suportar. O mesmo pastor que não dava oportunidade para aquele novo convertido pregar, o fortificava através da palavra que saía da sua boca, inspirada pelo Espírito Santo, a qual fazia da fé daquele irmão uma fé intransponível. O pastor não o enxergava de uma forma espiritual, por isso não permitia que ele pregasse. O pastor via o que estava diante dos seus olhos. Deus via o coração daquele humilde irmão novo convertido. Não dê ouvidos àqueles que insistem em te colocar para baixo. Sempre haverá pessoas assim. Alimente-se da palavra de Deus. Ele tem promessas inefáveis que vão alegrar o teu coração. Ele é o alicerce da fé. Em Deus, você é mais que vencedor. Amém? Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, deixe o seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando por você. Aproveita, dá uma entrada lá no canal, tem vídeos maravilhosos lá. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.